pessoal, estamos começando agora mais um podcast, Simbora Paraíba, o podcast da Abrajete, a Associação de Jornalistas de Turismo Seccional Paraíba. E hoje nossos convidados são 4 abrajetianos, exatamente porque nós queremos homenagear os 40 anos, talvez até mais, da Abrajete. Estamos aqui com Ivan Iplá, um dos primeiros colunistas de turismo da Paraíba, Naná Garcês, presidente atual da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação, e Gerardo Rabelo, que é jornalista e colunista. E vamos começar conversando com Ivan. Ivan, você foi um dos primeiros colunistas de turismo. Conta essa história. Como é que começou? Não tinha ninguém antes? Exatamente. Eu comecei a escrever em janeiro de 85, porque eu sempre gostei de viajar muito e fazer turismo. Então, aproveitei a oportunidade que a União me convidou para ter uma coluna semanal. Isso foi em 85. 85, janeiro de 85. E então eu comecei semanalmente escrevendo sobre turismo. Mas você escrevia sobre os países que você visitava, os lugares que você Não, visitava, ou era sobre a Paraíba? Não, eu mesclava. Eu escrevia sobre o movimento turístico aqui na Paraíba, em especial na capital, mas na Paraíba como um todo, mas também sobre o Brasil, porque eu acho que o Brasil é um país, sempre achei, tão bacana, com essas 5 regiões diferentes Potencial, e né? potencial turístico assim inimaginável. Quem conhece o Brasil, as suas 5 regiões, vai notar isso. Porque nós pegamos, por exemplo, o gaúcho, com aquele sotaque dele, mas é o português que a gente entende, né? Se comunica bem. Chegamos lá na região do Centro-Oeste, já muda também, as coisas mudam, mas tudo português. No Norte, lá na Amazônia, nem se fala, né? E tudo isso contribui para assim, mostrar que o nosso Brasil é formidável. Mas quando você começou, qual era o cenário do turismo no Brasil e na Paraíba? Olha, na Paraíba é muito ainda incipiente, digamos assim, né? Porque A gente basta, já tinha hotel? basta lembrar, é isso que eu ia falar, tínhamos já alguns hotéis, mas o deslanche do turismo na Paraíba começou com o Hotel Tambaú. Aí que nós temos que elogiar a visão de estadista do governador, então governador, João Agripino, que aos trancos e barrancos Iniciou a obra, iniciou a obra e quase que concluiu. Isso. Como ele não pôde terminar, porque faltava um projeto muito arrojado e amplo, na beira-mar, tanto é que até hoje ele não tirou, como ele tinha muito prestígio, ele não tirou nem a licença ambiental lá da área que ocupa, exato, que ali é um controle, né? Isso. Na beira-mar. E até hoje não tem, mas está lá. Ele fez, conseguiu verba federal, fez, apenas não concluiu porque é muito detalhado, um hotel muito amplo. Aí Hernani concluiu. E Hernani concluiu, aí então... Foi inaugurado em 11 de setembro de 1971, o Hotel Tambaú. Eu tenho uma foto com 7 anos de idade em frente às obras. Pois é. E eu conhecia muito aquela área, porque meu pai tinha uma casa de veraneio ali em frente. Então eu conhecia a área quando era só de cajueiro, aquelas famosas gamileiras, né? Isso. Altíssimas. Que a gente ficava lá conversando. Na sombra. Na sombra, num bom vento gostoso. E depois aquilo tudo teve que ser derrubado para construir o hotel, né? Que ficou famoso, né? E outra coisa importante que João Agripino fez, ele passou para a administração da Varig, que era a maior companhia de aviação na época, a aviação aérea rio-grandense, né? Ela administrou e trazia os turistas para cá. Você lembra, Gerardo, do início do Hotel Tambaú? Eu lembro vagamente, porque nessa claro, época você era era muito muito novo, jovem. mas eu tive uma frequência muito grande, né? Como colunista no Hotel Tambaú, fiz festa,
festas, né, no plural mesmo, e frequentei muito. Teve uma época que eu morei no edifício São Marcos, em frente, meus filhos tinham o hotel como o jardim da casa deles, a gente com os conhecimentos, aí com Linton Barros como gerente, Milton Matera também, dava acesso e a gente tomava banho de piscina, brincava com os meninos e tal. Então, é uma casa, né? Eu coloco o Hotel Tambaú como orgulho para a Paraíba, tanto quanto o Copacabana Palace é para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Exatamente. Eu coloco dessa forma. As pessoas ficam falando, aí vai demolir, vai transformar isso. Não tem que transformar em nada, tem que voltar a ser hotel, melhorar, qualificar, ajustar. E vai existir um grupo, sim. Quando não tiver mais os problemas na justiça, nessa disputa, tudo vai ser resolvido, porque o potencial do hotel é muito grande. Sem falar que, através da Varig, com essa gestão que não deu certo depois de muitos anos, por conta dos problemas mesmo da Varig, mas é a imagem mais divulgada da Paraíba Até em todos hoje. os tempos. Com Então, certeza. não tem dúvida de que é um produto que a gente é refém dele mesmo. E o hotel surgiu com um número impressionante de apartamentos. 173 apartamentos. É uma coisa muito difícil até hoje. Até hoje. é Imagina um naquela época de uma cidade que nem era turística. Então, eu lembro, eu não sou da Paraíba, mas eu lembro muito bem de pessoas da minha família que vieram para cá para conhecer o Hotel Tambaú no período da inauguração. Então, ele se tornou uma referência regional. Até hoje, realmente, é um projeto belíssimo do ponto Lindo, de vista lindo. Belíssimo. até da sustentabilidade dele. É Entendeu? verdade. Até Aí da você veja como sustentabilidade. é uma edificação forte, É. porque com todo esse sofrimento que a gente coloca como sofrimento, esse tempo fechado, deteriorando e Isso. tal, ainda assim você olha na parte externa, que é onde sofre os maiores problemas, né, de erosão, de etc, etc. Tá lá inteirão. A gente vendo que quase que a gente vê muito em Instagram, casas que são refeitas, que estavam antigas, cheias de mato, não sei o quê. Tirou o que está enfeiando e renovar, aguar. Fora vai ficar um espetáculo, não tem dúvida. E internamente, os espaços são generosos, o que representa dizer que numa nova conceituação de espaço interno na decoração, vai dar espaço para muita coisa. É verdade. Muita coisa mesmo. É lindo demais, é um lugar assim que é realmente referência, como a Naná falou. Todo mundo, quando a gente chega lá fora, diz: ah, aquele hotel redondo, né? Não sabe nem o nome, mas sabe que é redondo. Mas, para acrescentar uma coisa, principalmente para aqueles mais jovens, né, que nasceram depois, nós tivemos uma tristeza muito grande aqui, antes do Hotel Tambaú, porque João Pessoa passou a não ter mais nenhum hotel. O Paraíba Palace Hotel estava completamente deteriorado. Mas haja visto o seguinte: em 1961, quando o Jânio Quadros era presidente da República, ele resolveu fazer uma reunião ministerial no Nordeste e aqui em João Pessoa. Ele teve que ficar na Praia do Cabo Branco, na casa de um particular. Castelo Branco, quando veio já um pouco mais na frente, ficou na casa de Dona Creuza Pires. Exatamente. Que então, era a Era a casa mais hospedagem bonita da cidade. oficial. Exatamente. Então, isso dava uma tristeza muito grande para nós, né? Isso. E o Hotel Tambaú veio Suprir essa necessidade. e divulgar. Inclusive, eu estava conversando com Gonzaga Rodrigues e ele estava me dizendo que a manchete do Norte que ele deu e que lhe custou uma reativação de uma amizade com um editor lá do Jornal Norte foi: agora temos hotel. Quando o Hotel Tambaú foi inaugurado. E ele estava contando isso, porque realmente era muito, muito, muito desagradável você não ter hotel para hospedar nem as autoridades. Era uma cidade extremamente provinciana. Provinciana. Né? Agora, gente, vocês não acham incrível que uma cidade provinciana, como era João Pessoa, há mais de 40 anos atrás, cria-se uma entidade de jornalistas de turismo? Eu acho isso tão louco. É um atrevimento, mas a Paraíba sempre foi na frente nisso aí. Mas esse foi o atrevimento de Willis? Sim. Essas coisas sempre o Na Willis. real, é inesquecível, né? Porque ele era um batalhador e um provocador. Ao jeito dele, né? Ao jeito que dele. gerava muitas discórdias, Exato. as pessoas tinham raiva, porque ele passava por cima. Exato. E hoje eu dou
toda razão a ele. Porque a pessoa que desbrava, numa época que todo mundo era contra, que não sabia como, se não é um rolo compressor para Ele passar por tem cima, uma não faz nada, autoridade, não. né? Isso. Exatamente. Aí ele Ele que lhe convidou para fazer parte da Abrajete? foi, A mim ele também. ligou para mim e aí eu fui. Eu fui na cota dos colunistas sociais. Nessa época não tinha celular. E os colunistas sociais sempre se posicionaram como os grandes alavancadores daquilo que era entretenimento, Exatamente. festas, fazia turismo mesmo. Então, no Brasil todo, os colunistas sociais eram convidados para integrar a Abrajete. Eu surgi numa época que o mais próximo de mim era Abelardo, era 10 anos na frente em relação à atuação no mercado. E com isso, quando eu cheguei, era grande novidade. Né? Era novidade na TV, que entrei e conheci Naná, era novidade no jornalismo. E aí tem a bola da vez, né? Que você vai ali fazendo e tal. Aí tudo que me chamava eu ia. Mas dentro do trabalho que você fazia no colunismo, onde você encaixava o turismo? Eu encaixava primeiro nas viagens, encaixava na visibilidade que eu dava aos produtos turísticos da terra, né? Dando visibilidade aos empreendedores da terra que tinha, porque a gente sabe que o Paraíba Palace Hotel não tinha sido vendido, era da família Minervino, de Ronaldo Minervino, mas depois Bola Tagino, que era lá de Campina Grande. Campina, com Ouro Branco, quis chegar na cidade, na capital, comprou o Ouro Branco, montou primeiro o Sol e Mar Hotel lá Lembro do na Sol e Rui Mar. Carneiro. Ele alugou, né? Ele alugou a Aranha. Antero Aranha. É. Né? Tem os pequenos empreendedores. Manuel Galdense, que tinha o Hotel Manaíra. Lembro né? também. Que eram todos hotéis pequenos que davam suporte. É o que a gente, para poder ficar bem materializado no pensamento das pessoas, vai para uma cidade do interior, em qualquer parte do Nordeste, se a cidade tiver um portezinho um pouco melhor, vai ter uns hotéisinhos simpáticos e tal. Era João Pessoa. Né? Eu morro de rir, porque eu me lembro demais de Sônia Oste, que é nossa outra colega aqui da Abrajete. Ela dizia, Fundadora. Sônia, vai inaugurou um restaurante maravilhoso lá em Manaíra. Ela disse, foi. Aí eu disse, onde é? Aí eu dizia, né? Ela disse, e qual é a especialidade? Aí ela, esse, eu dizia. Aí ela chegava e disse assim, não dou 3 meses. Aí eu disse, não dá 3 meses, o homem investiu tanto. Aí ela disse, 3 meses. Aí eu disse, 3 meses o quê, Sônia? Ela dizia, meu filho, eu estou acostumada. Aqui não dá 3 meses. Esse esforço todo vai ficar restrito ao Cassino da Lagoa, que eram os mesmos, né? Isso. Era sempre o Elite, O A drive-in, adega. né? o O drive-in. Drive-in. Eram poucos, né? E eram os preferidos, eram os que eram frequentados e pronto. Aí eu disse, mas Sônia é assim, desse jeito. E era. É verdade. 3 meses depois fechava. É verdade. Agora acho que a gente tem que voltar a conversar sobre o Willis. O Willis Sim. era junto com Sônia, eles eram da PBTU. Sim. Isso. E É, Saulo ele era Barreto diretor, também, é. que é nosso E colega aqui. realmente ele vivia muito o turismo. Eu vou contar um episódio que acho que eu já contei na Abrajete mesmo. Fui eu para a Feira de Livros de Porto Alegre, a primeira depois daquela enchente que acabou com o próprio Porto Alegre, né? Isso. Aí, vizinho ao nosso estande da EPC, lá com os nossos livros, a Paraíba estava sendo homenageada, estava a Associação dos Jornalistas de Porto Alegre, que Sim, também se chama Rio Grandense, ARE. Né? sim. Aí quando eu estou lá, olha assim, um livro de Willis Leal. Então, o Willis, ele não só movimentava, mas, por exemplo, esse livro é sobre gastronomia, o turismo e a gastronomia. Isso. E ele tratou desse tema com muita delicadeza Lá e cuidado. atrás, olha. Lá atrás. Muito tempo. Aí eu Ele perguntei, escreveu sobre muita coisa, né? como Muito é que esse cinema, livro o Willis veio parar aqui em Porto Alegre? A presidente da associação, que estava lá no mesmo espaço, no estande, aí ela disse, não, eu sou da Abrajete. E eu conheci o Willis na Abrajete. Olha aí. Entendeu? A força e a influência de Willis era exatamente, primeiro, pelo pensamento, pela inteligência, segundo, porque tinha um irmão que era do Diários Associados, Teócrito Leal, que era superintendente, o Teócrito ainda é vivo, né? E ele assumiu cargos no governo, ele participou, ele foi datilógrafo de José Américo de Almeida. Foi. Então, por ser isso, junto de José Américo era o homem influente, era quem No determinava Brasil as coisas. inteiro, inclusive. Ele né? era Exato. muito ligado.
por ser do Diário Associado, ele tinha influência no Brasil todo, porque o Diário Associado tinha os seus jornais espalhados no país. Não tinha compromisso com casa, com mulher, com filho, porque não os tinha. E aí tinha disponibilidade. Então ele vivia integralmente para as atividades profissionais dele. Escrever. A casa dele era uma loucura, né? Tem Uma aquele loucura. episódio famoso da vaca Da que caiu vaca na caiu, piscina, era. que é Porque hilária. não tinha né? muro Não a casa tinha dele. muro, era uma grama no estilo Exato. Hotel O Tambaú. Tambaú. Isso, a vaca subiu e caiu. Caiu. Eu cheguei aí à casa de Willis algumas vezes e era muito interessante, porque era muito cheio de obra de arte, muita Era. gente dentro sempre, né? Muita Muita cultura, né? O Willis era um homem de muita influência, de muitas amizades. Você veja, hoje de manhã, recebi uma mensagem aqui pelo WhatsApp de Kikinho Gouveia falando do Maravilha Clube, que era o clube dos solteiros. Ele integrava e era um dos diretores, e foi um dos últimos a morrer. Só tem um último dos moicanos por aí, que é Napoleão casado, ironicamente, né? Casado. Mas ainda está vivo. O restante morreu. Ele estava em toda a Academia de Letras, ele estava na universidade, que no ele era professor da cinema, universidade. no patrimônio. Os 80 anos dele foi uma coisa sensacional. Né? Ele fez um mês de comemorações. Aí, quem abriu as comemorações fui eu. Eu disse, o que é que eu tenho a ver com esses 80 anos? Aí me botou para fazer uma palestra na Universidade Federal, lá na biblioteca, para falar da obra dele, sei de que. Eu disse, mas como é que eu vou falar? Você vai falar, você fala muito bem, não sei o que. E a gente ia. Ele sabia. Agora, se a gente fosse pensar na contribuição dele ao turismo, o que é que vocês ressaltam? Olha, eu digo uma coisa só, que para mim ficou na memória e até hoje eu me curvo ao que foi uma tese dele. Quando o então prefeito Carneiro Arnaud resolveu fazer um projeto para a Orla de João Pessoa, aí chamou o arquiteto Expedito Arruda, que era a sensação dos arquitetos aqui, Naná sabe bem disso. Aí faz-se um projeto que eram esses quiosques que estão espalhados ao longo do Tambaú até Manaíra. No Cabranco projeto, também, né? Tem Cabranco. No projeto eram um grande e dois pequenininhos. Um para água de coco, outro não sei para quê, Eu não me ainda lembro. peguei isso. Restaurante. Todos, sem exceção, e ele chamou a atenção, ele foi contra. Disse, como é que você é contra um negócio desse que vai dar estrutura? A gente precisa ter na praia, Porque banheiro, não sei o quê. A orla era cheia de trailer. Né? Exato. Simplesmente ele disse, não vai dar certo. Aí eu disse, por que não vai dar certo? Me dê uma razão. Porque vai ter a história do puxadinho. Todos eles vão fazer um puxadinho assim do lado, aí fica bem bonitinho, aí puxa do outro, e vai ficar. Quando você vê, vai estar tudo fechado. Teve uma época que estava fechado mesmo. Aqui, Quantas e quantas Cabo vezes Branco tem a dois prefeitura fechados. teve que fazer uma intervenção, porque Grande, estava né? Veja os crescendo Bahamas, demais. né? Porque é um exemplo Pronto. também começou a... A época do Bahamas foi um horror, porque aquilo hoje, quando eu passo lá, hoje que tem umas tendas, não sei o quê, tudo certo, elevando os pequenos empresários, não sei o quê. Mas esse é um passo muito difícil, porque já deixa mais um tempinho. Aí o cara vai se acostumando. É igual a funcionário público quando recebe uma gratificação. Gratificação é temporária. Não vai Aí ficar pra quando vida passa o toda. governo que perde, Ele- morre ele porque quer que contava fique. com aquilo. Exato. Agora, outra coisa, eu acho que a festa do Bode Rei, né, que foi ideia dele, Maravilhosa. Hollywood Nordestina. Hollywood Nordestina eu acho fantástico. Sensacional. Eu levei minha sobrinha neta para o Generoso Sertão, que não sei se vocês já foram, mas ele é bem temático dentro. Ele tem 2 dinossauros e tem... Lá em Souza, Não, aqui, um Aqui. restaurante aqui em João Pessoa. Sim. Sei, aqui Aqui na Guarabira. na Guarabira. E ele tem uma réplica da Hollywood Nordestina e tem o nome, Hollywood Nordestina. Aí Caterine olhou e disse, Hollywood Nordestina, mas esse nome está escrito errado. Aí eu fui explicar a ela, né, Isso. que esse nome era escrito assim, intencionalmente e tal. Eu acho isso, o que ele denominou de Hollywood Nordestina, Olha, acho é inesquecível, gênio, Luiz. coisa de É gênio. outra coisa. Inesquecível. Tem que lembrar que o Willis na PBTuca, ele passou Anos e anos como diretor. Ele teve a oportunidade de viajar era o muito. presidente. Então, aquilo ali, essas viagens abriram os horizontes dele para o mundo, né? Isso. E como Para nós aplicar o mundo pra aqui dentro. aplicar. exatamente. E porque nós mesmo, quando viajamos, nós vimos coisas diferentes que podem ser aplicadas aqui, não copiando, mas adaptando a nossa Claro. realidade para movimentar mais o Rosa. turismo. Né? Vocês acham que... Só uma perguntinha. Não, falem. O Willis teve uma época que frequentava diariamente meu escritório.
Chegava no meu escritório, era uma revolução. A começar de onde ele estacionava o carro. Ele simplesmente chegava e parava o carro. Onde tivesse parado, Onde não estava tiver. estacionado, não. Era aqui. Aí ele abria as portas, deixava a porta aberta e entrava. As portas assim, escancaradas. Aí entrava, tinha a coleção de jornal. Ele rasgava a parte do jornal que ele Que queria. ele O povo queria. do escritório ficava enlouquecido. Aí entrava, aí disse, não, Gerardo tá com gente. Aí ele nem olhava assim, oi. Aí, Já ia desculpe, mas era. Entra, Wilson. Aí ele entrava e ficava e trazia sempre uma informação, É. uma discussão, um debate, uma história, porque era informadíssimo, viu? Muito informado. Informadíssimo. Aliás, vocês acham que eles. Eu acho que não. Iria aprovar essa história de mudança na regra dos espigões? Não, claro que não. Não, né? que não. Acho que até a Abragete tem que manifestar sobre isso. É porque uma boa ideia. realmente não é correto. É uma conquista do paraibano. Pois E é. as pesquisas feitas pela FEComércio, que são frequentes, né? Todo ano a FEComércio faz uma pesquisa de opinião dos turistas que vêm em janeiro e dezembro para cá, ressaltam exatamente a qualidade de vida. A qualidade de vida, ou seja, a orla limpa, a natureza preservada, né? Então, é preciso realmente continuar com isso. Não é um detalhe que se possa mudar. Não. Também acho. Eu acho que é para ter mais rigor. Também acho que é para ter mais rigor. Fiscalização já no projeto. É. Exatamente. Porque só Se aconteceu tivesse o que mais aconteceu fiscalização, não por existiria essa história de flexibilidade. depois ter que derrubar algum pedaço, porque alegam que se foram alguns centímetros, sim, mas não pode. É. Isso é Depois, os construtores estão assim muito ciosos do poder deles e querem Pois impedir. é, agora os construtores deveriam ver que o que eles fazem de tão importante, porque realmente mudaram a paisagem de João Pessoa, Não, mas, isso é olha, eu sou fantástico. contra o que vocês estão falando aqui pelo seguinte, porque a gente não pode generalizar. Não, Existe claro. um grande é, contingente de cumpridores da lei. Não, existe. certo. Alguns mas- poucos É. infringiram. Aí os que cumprem a lei estão pagando Estão um preço pagando a imagem, que não é tem, verdade, é né? verdade. É como eu tenho raiva demais quando dizem, esses colunistas sociais, aí, espera aí, meu querido, É, tem vamos ver. razão. Que colunistas são esses que você está falando? Tem razão. É, Agora a. Aí eu queria retomar Sim. a questão da opinião do turista, Sim. que vem aqui e que a FEComércio acompanha. Então, eles destacam exatamente a natureza, o bem-estar, certo? A segurança, certo? E é um turismo muito familiar. Exatamente. Super Muito família. familiar. Então, isso, para eles, de um modo geral, é muito bom. Porque é a época que você pega a família toda junta, descontraída. Final de ano, né? Final de ano, o Você verão. tem uma orla que não tem prédios altos na beira-mar, que Exatamente. vai aumentando à medida que se afasta. É sombra. muito 500 importante a sombra, a E questão a de dar aquele superpopulação, né? aconchego também, dar uma cara mais provinciana, que eu acho que é um charme na orla da gente, né? As É casas diferencial. já estão indo embora, óbvio, as casas, porque E sobre- a altura que é permitida está sendo Ocupado. realmente ocupada, mas mesmo assim ainda vai ficar, né? É. Que é outra preocupação que eu Diferente. tenho, viu? Dentro do programa que eu tenho na TV TH+, antiga TV Tambaú, eu tenho uma preocupação muito grande porque essa altura fez com que a Paraíba seguisse uma tendência nacional de pequenos apartamentos, né? Com uma área pequena. E com isso, Os flats. esses prédios, mesmo baixos, eles são super populosos. Uhum. E em sendo populosos, numa área, por exemplo, como a do Cabo Branco, que não tem profundidade, É. né, vai ficar algo assim muito difícil de se administrar. A chegada de pessoas, o estacionamento, é bem difícil. Ainda está se chegando, ainda está tudo em processo, né? É. Mas tem muita coisa aprovada aí que uma hora vai ter que parar. Então, essa tendência de você alugar e não usar o hotel prejudica até o mercado hoteleiro. Isso. Por outro lado, eu já estou chamando de gaiolinha, porque o parâmetro eram 25 metros quadrados. Isso. Hoje, estão fazendo flats que são de 18 metros quadrados. É absurdo. É Então, um quarto. É um quarto. É um quarto, É. entendeu? Então, realmente, o fluxo na parte interna dos bairros está complicado. Então, o grande atrativo qual é? A qualidade de vida que a cidade de João Pessoa oferece. Isso vai, daqui a 3 anos,
Está comprometido. Está comprometido. Tem que cuidar muito, porque não E aí, precisa só. Não, Essas gritas têm que existirem. é porque a divulgação é fantástica, é maravilhosa, tudo bem, muito importante. Em nome do progresso, as pessoas ficam querendo fazer uma por vista exemplo, grossa. uma coisa Exatamente. que a gente da Abrajet, a gente tem assento no Contur, né? No Conselho Municipal de Turismo. Turismo. E eu sempre vou às reuniões, quando Vieira não vai e tudo mais. O que a gente faz é alertar, toda vez eu faço isso. Chega até a ser um pouco desagradável, mas eu também não ligo, não. A gente não tem que ligar para Porque, isso. por exemplo, a questão dos esgotos, dos restaurantes que ainda Pulo. jogam, né, Dos esgotos dejetos no fluviais. mar e tudo mais, fazem ligação clandestina e tudo. E esse assunto, gente, já foi matéria nacional inúmeras vezes. Isso tem que ser controlado. Né? É outro ponto também. E o trânsito, né? E o trânsito é É fundamental. horrível. A mobilidade mobilidade, urbana tá né? terrível. Muito difícil. Essa questão do esgoto é uma questão que a prefeitura tem que ser muito rigorosa, né? E a gente, mesmo não sendo da alçada, mas porque é Estado, né? O governo do Estado tem que entrar em cima também. Também. Porque a gente sabe que a influência financeira, econômica, sempre vai existir. O Ministério Público muito está fazendo um difícil trabalho de muito administrar. importante, né? De fiscalização, e ali em cima e forçando as coisas. Mas é impressionante. Restaurantes famosos, reincidentes, Isso, né? reincidente. exato. Mas voltando a essa pesquisa da FEComércio que você falou, é muito interessante porque ela diz, eu cheguei a ler alguma coisa sobre isso, que 96% dos turistas que aqui vieram pretendem voltar. Isso é um Inclusive índice com a muito família, alto. coisa e tal, porque é um turismo legal, o meio ambiente, né? Toda uma orla assim saudável, né? E principalmente a nossa hospitalidade. O que eu vejo hoje no turismo de João Pessoa, notadamente, é que tudo foi preparado intuitivamente, cada um agindo de uma forma, mas tudo com muita harmonia. A gente, se for olhar os grandes atrativos do turismo em João Pessoa, por exemplo, que não é João Pessoa só, porque a gente está misturado com o Cabedelo, está misturado com o Conde, que tem dois grandes produtos aí, que a gente viu nascer, a gente viu como se comportou. Pôr do Sol de Jacaré, como é que nasceu? A gente tem as pessoas que criaram, que contam a história, e a gente foi testemunha disso, né? Frequentando. Exato. Aí vai para o lado do Conde, o Latambaba, também a gente assistiu. Tem integrante aqui da Abrajet que participou daquele processo todinho junto com a Luísio, o próprio Saulo Barreto e tal. E a gente vê João Pessoa, que foi crescendo aos poucos, eu não considero como planejamento, não. Ela foi sendo feita de acordo com... vamos botar... E foi difícil crescer, foi muito difícil. Talvez isso tenha sido bom, né? Muito bom, porque ficamos no diferencial, ficamos no que estava esquecido e passamos a ser a grande atração. Eu lembro quando o Natal estava no maior boom, com aqueles hotéis, estavam chegando 15 voos charters Via costeira. por dia na via costeira, aquela coisa, e depois a situação degringolou de um jeito, com o Totalmente, turismo sexual, Isso. um monte de coisa, caiu, né? né? Hoje- Hotéis que ficaram é. abandonados. Houve muita resistência de todas as partes aqui, porque, por exemplo, na época do governador José Maranhão, ele dizia, vamos incentivar o turismo. Não tinha nada de turismo. Né? Eu, por exemplo, estive na Suécia, a gente arranjou de um voo chato que ia deixar de ser no Rio Grande do Norte, quer dizer, em Natal, para vir para cá. Bastava que ele fizesse um elevador para pegar as malas no voo internacional, que é diferente do nacional, é mais alto. Ele disse que não fazia. Era um investimento pequeno, relativamente pequeno. A Luísio Regis do Conde, louco, querendo que o Conde, porque já tinha uma vocação, né? Suecos investindo lá, tinha Suzano, que tinha uma pousada maravilhosa, a Leif, mas não fez. E as coisas parece que foram tendo um freio. Talvez tenha sido benéfico, porque a gente foi ficando, mas se arrumando. As coisas iam se estruturando ali de uma forma muito lenta, sem essa loucura de querer se tornar de qualquer jeito um destino. Né? Agora, uma coisa, nesse período, os empresários locais também melhoraram Exatamente. os seus meios de hospedagem. Bastante, sim. bastante. E aí acho que tão relevante quanto o Tambaú é o próprio polo turístico, que são empreendimentos diferenciados, como o que aconteceu em Fortaleza, que a gente vai lá no Beach Park Isso. e aquela região mudou mesmo, né? Então, o polo turístico é uma outra etapa
equivalente E há quanto a, tempo, né, que A estava para ser? importância do hotel A para importância do Tambaú Quanto e tempo Manaíra. que ele foi idealizado, né? Pois Pois é. é, eu E queria e não registrar. conseguia destravar É, de jeito eu nenhum. quero registrar, inclusive, a atitude, né, valorosa do governador João Azevedo, que depois de 40 anos, porque chegou-se a fazer apenas o centro de convenções com muita luta, o governador Maranhão começou, e depois o governador Ricardo Coutinho terminou, mas o polo O nada. governador Cássio também, né, nesse meio aí também Entrou, né? entrou. Mas o Buriti, o governador Buriti, Foi quem teve foi a quem visão. teve a visão, mas suspenderam É. ao longo de 40 anos. E Tinha agora muitos nós estamos problemas, né? Eu morro de rir Jurídicos e quando eu tudo. conto essa história, porque Naná também assistiu como eu, só que eu comecei minha atividade na imprensa paraibana em 1984 para 85, que foi quando foi lançado esse projeto. Eu me lembro, no governo, Buriti tinha feito, mas Milton Cabral, que Foi. assumiu logo em Isso. seguida, Uhum. tinha uma maquete enorme lá na Granja Santana, mostrando como ia ser o campo de golfe, não sei o quê. O Isso. campo de golfe não veio, né, com essa história aí. Mas aí eu passou a vida, eu casei, tive filho, fiz a vida, não sei o quê. E agora, se né? tornou avô. Sou avô, né? É. Aí agora que vai realmente É deslanchar. verdade, muito né? lento as É, coisas. é muito lento mesmo, quer dizer, é ruim e é E ao bom. mesmo tempo né? é bom. A questão do. Eu me lembro que papai comprou um terreno em Lucena, porque ele dizia que ia valorizar muito, porque iam fazer uma ponte. Gente, isso faz 50 anos. A ponte está sendo feita agora. Enfim. Mas, assim, como é que vocês veem a mudança? A gente avaliou a mudança do turismo em João Pessoa, sobretudo na Paraíba. Como é que vocês avaliam a mudança da Abrajete, que também mudou, né? Nesse Muito. tempo todo. Muito, porque a primeira coisa que tinha eram os chamados. Aí tinha uns que ficavam e outros que não frequentavam. Aí tinha muita discussão, era uma época de muita discussão. Eu me lembro quando eu assumi a carteira na Abrajete, Luiz Augusto Crispim, que era um grande jornalista, já tinha passado e não frequentava. Luiz Otávio não frequentava, que era um Barreto colunista. Ivanaldo Corrêa, que era também, não estava. Barreto Neto também não estava. Aí tinha Deusdete, né? Leitão, que também não estava. Aí teve uma renovação, porque isso era promovido por Willis. Chama fulano, chama Beltrano. E foram ficando. Como acontece hoje, né? Porque isso aí é uma tentativa da gente qualificar. Né? Porque não adianta simplesmente ser um jornalista e ingressar. Primeiro que não, tem uns que não querem saber desse assunto, desse tema, que não vai ter compromisso com isso, não quer contribuir com nada. Mas quer entrar, né? Impressionante. Porque todo mundo quer Acha entrar, bacana, mas não né? quer participar. Mas isso é culpa da gente mesmo, porque a gente qualifica, Mas né? é porque vale ressaltar a imagem que a Abrajete criou, né, junto à opinião pública, à sociedade, né, e às autoridades, da atuação dela. Né? Exatamente. Porque a Abrajete, como nós sabemos, ela é uma associação nacional. Uhum. E o Willis conseguiu trazer a seccional da Paraíba. Uhum. E manteve e com rédeas curtas. Exatamente. E outra coisa também, há quanto tempo a Abrajete faz o troféu Valdemar Duarte e agora, há uns tempos atrás, acho que a Comenda Willis Leal. Ninguém premia esses empresários, esses empreendedores, essas pessoas que trabalham, porque no fim das contas, seja como voluntário, seja como ONG, seja como funcionário público, as coisas só andam se a pessoa em si tiver determinação para fazê-lo, né? Isso. E a gente premia essas pessoas, né? Com o troféu Valdemar Duarte e a Comenda Willis Leal, que eu acho que é um prêmio sui generis, importantíssimo. Porque eu sempre fui contra prêmios, sempre fui, pelo menos para mim, né? Dizer assim, eu não quero fazer esses prêmios, não gosto, porque eu fico logo fazendo uma avaliação. Por que fulano está me dando esse prêmio? É por conta do meu trabalho? É porque está querendo? Sempre tenho esse questionamento, né? Quando eu fiz a interferência lá no Solar do Conselheiro, que eu batizei o nome, quer dizer, dei nome à casa, fiz todo o Trabalho processo. belíssimo de restauro. Com muita coisa, que foi tão grande, aí que o Conselho Estadual de Cultura me premiou a Assembleia Legislativa. Eu recebi em todas as instâncias, Câmara Municipal fez não sei o quê, tarará. Eu valorizei porque eu vi que eu tinha feito alguma coisa. Mas as pessoas que promovem isso nem sempre tem esse É verdade. de olhar para dizer,
Vou premiar na NH6, porque na NH6 está Mas fazendo um ressalva trabalho seja valoroso feita na na EPC. Abragete, as discussões para eleger Pronto. são acirradas. É por isso que Inclusive, gostam. eu adoro, É. porque verdade. porque tem gente que propõe uma loja tal. Não, pelo Aí amor a de gente, Deus. a gente discute. Então, assim, realmente quem é eleito não tem influência nenhuma. Nenhuma, Pelo porque menos logo nos é vencido. últimos Se anos, vier fazer. Reconhecimento. Exatamente. Quem é eleito é É. reconhecimento. A gente já premiou tanta gente que estava no começo, né? Esse povo aqui que a gente falou agora, todos eles foram premiados. Fred e Nora, quando era casado com ela, por conta do lá de. Aloysio Regis, por conta de Tambaba. qual o nome? Exatamente. Tarcísio Todas as Buriti, pessoas que fizeram todos que ou fazem fazem turismo foram premiados pela Abragete. Agora Em eu quero- reconhecimento E mesmo. não é só o pessoal do empresariado, as pessoas simples também. Por exemplo, eu já indiquei Dona Nevinha, que é uma jovem senhora que criou o shopping rural, Sim. lá daquele assentamento. A gente indicou quando ela não era nem conhecida. Agora ela está dando palestra, né? Toda gente A grande. gente indicou várias pessoas que estavam começando ainda, enfim. Manuel eu acho que Gaudêncio foi. essa premiação eu acho importante. E, inclusive, a gente esse ano vai fazer, né? Exatamente. Eu gostaria que você falou, Dona Nevinha, e a gente tem que falar também do crescimento do turismo no interior. Sim, foi. Essa- É assim, Agora- assim todo. Fundamental. Então, Marta. mudou muito o eleito. perfil, na verdade, do nosso Nordeste. Certo? Exatamente. E ele começou a ter os seus atrativos reconhecidos. A grande preocupação é não distorcer o São João como está acontecendo. Mas, Lá em A Campinas. cultura, né? em si, mas é. hoje você tem vários eventos, os religiosos que atraem muito. O Willis levantou essa bandeira. Os religiosos, né? O relevo e a natureza. O turismo de experiência. que o Você turista vai ver a Pedra da Boca, se você integra, vai ver, né? Vai lá para Cabaceiras para ver também o Lajedo do Pai Mateus. Uhum. E assim você vai. O Vale dos Dinossauros. O Vale dos Dinossauros e os festejos. Sim, Os festejos, sim. locais, Aí- né? Isso também a gente opina. Isso. E muito Exatamente. grande. E a gente divulga muito, Olha né? só, hoje Divulga eu muito. vi no Instagram uma postagem de Andréa Natal. Andréa Natal foi Public Relations, a grande diretriz do Copacabana Palace durante 2 décadas. Era a mulher mais poderosa, uma senhora, mas uma senhora muito bonita e tal, que vivia no mundo do glamour. Copacabana Palace Uhum. é glamour, né? É glamour. Hoje uma postagem dela de um hotel, não sei nem onde é aquilo, né? Mas de uma simplicidade. E ela dizendo, o luxo é isso. O luxo. Agora eu acho você que o tem que luxo entender maior que o tempo luxo é e isso, simplicidade. né? Que aí você veja o que os espanhóis estão dizendo com as palestras que chegam aqui, dizendo que querem ver barro. Eu quero sentir o barro. Eu quero ver a vaca, o cocô da vaca. E eu olhando assim, eu disse, Não, só vim aqui sem que isso vai ser ó, de lata. o turismo de experiência. Eu fui a Pronto. Ingá agora. O Sebrae faz um trabalho lindo que eu sempre exalto, né? Inclusive agora vai ter Exatamente, vamos realçar. Nós participamos de muitos vários fanpress. fanpress. O fanpress no interior, eu acho uma das coisas mais fantásticas E é que você por vê isso que nos nascendo. credenciamos a avaliar. Exatamente. E esse prêmio concedido pela Abragete era para ter. Às vezes, eu ganhei da Abragete. É dinheiro isso. Porque é reconhecimento real. Não adianta vir fazer nenhum tipo de pressão, porque é votação. E tem briga entre nós mesmos, né? Porque você não E eu gosta acho de fulano, não quero Beltrano, não sei o quê, mas termina saindo o resultado. E outra bom. coisa, quando tem impasse, né, Geraldo? A gente conta e ganha quem tem mais votos. Um vai tentando convencer o outro. Democraticamente. É muito Tem legal. até um pudor que é importante a gente falar aqui. O fato de nós estarmos à frente da Abragete, ou seja, aqui como membro, a gente não se coloca para ser votado, embora muitos de nós tenhamos contribuído para o desenvolvimento do turismo na Paraíba. Exatamente. É o caso de Ruth Avelino, o caso de Saulo sim. Barreto, o caso de tantos outros que estão aqui, que têm participação efetiva nessa estruturação, mas a gente sempre teve pudor de não premiar. Isso foi uma coisa que não foi nem discutida, simplesmente não fazíamos, né? E aí teve ocasiões, a gente tem que fazer, porque não tem como não reconhecer isso. É verdade. Né? Então é importante que se diga, porque diz assim, como é para eles, eles fazem. Nunca. E outra Exatamente. coisa também, as pessoas pensam que a Abragete não faz nada, né? Além do trabalho de cada um em elevar o nome da Paraíba e seus produtos,
nos seus veículos, nos seus trabalhos profissionais. A gente, como uma entidade, a gente faz as duas premiações, a gente tem assento em vários conselhos, a gente participa, dá palpite, enfim, tem um monte de ações. Eu sou uma das diretoras do Fórum de Turismo Sustentável da Rota Sanhauá, que junta 5 municípios onde o Rio Sanhauá passa. Assumi agora. Então, assim, a gente está sempre construindo coisas, né? E Com temos certeza. cuidados, né? Porque tem gente que se diz abrajetiano sem ser, né? A gente tá cansado de chegar. Estou representando a Abrajete. usando Porque isso Usa é o um nome, prestígio, né? usa o Usa o nome. nome e a gente cai em cima, né? Tem uma senhora aí que sempre fazia isso, mas aí parou agora. Gente, eu dizer queria o nome não, pra não agradecer. criar Não, diga confusão, não. né? E viva a Abrajete os 40 Vive a Abrajete, anos. 40 Vamos anos. aplaudir a Abrajete, o Luiz Leal e seus membros. Um trabalho super E bonito. vamos viu? continuar esse trabalho lindo, né, que todos nós fazemos. E o nosso presidente Vieira atual. Nosso Isso, presidente é. que está super atuante, Quer falar também da primeira dama, organizando, Roberta, né? organizando mil Fica coisas. muito com isso. Ativo aí, né, trabalhando e não deixa a peteca cair na Abrajete, delegou para mim essa tarefa aqui. No próximo podcast ele vai conduzir. E é isso, gente. Eu queria agradecer a participação de vocês, Gerardo Rabelo, com sua experiência e sua Tá visão bom, maravilhosa. não vai dizendo que é a idade, não. Não, a idade todos nós temos. Na H6, obrigada por ter aceitado esse convite. O pessoal está deixando de fazer seus trabalhos para estar aqui. Obrigada, Ivan. E é isso, Ivan e Plá, um dos primeiros colunistas de turismo. E é isso, gente. Acompanhe a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, @AbrajetePB. E até o nosso próximo encontro.